Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? E aí, Poldinhas, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel, professor de História, licenciado pela Universidade Estadual do Maranhão, e eu vou dar início à nossa terceira videoaula sobre a história do Maranhão, com foco no concurso da Polícia Militar, tá bom? Mas você pode utilizar essas aulas para qualquer tipo de concurso que vá cobrar o conteúdo de História do Maranhão, beleza? Então fica comigo e rola a vinheta. Bom, galera, na nossa terceira videoaula, o tema hoje é a criação do Estado do Maranhão, tá bom? E aí, para a gente poder entender a história do Maranhão, novamente eu venho com um contexto. O primeiro contexto é que a criação do Estado do Maranhão ainda está englobado naquele momento de União Ibérica. Novamente, vou explicar o que é União Ibérica. Foi um período onde o rei de Espanha comandava também a coroa de Portugal, tá bom? Então Portugal estava subordinada ao rei da Espanha, beleza? Então isso é a União Ibérica. Esse processo de criação do Estado do Maranhão está dentro desse período de União Ibérica, beleza? Galera, e também esse processo de Estado, né, do Maranhão está atrelado sobre ainda a invasão francesa, que foi o tema da nossa primeira aula, né? Como assim, professor? Ora, depois que eu tenho a invasão francesa, 1612, e a sua eventual expulsão em 1615, há um período que os historiadores chamam de subordinação do Maranhão ao Estado do Brasil. Professor, peraí, mas como assim, subordinação do Maranhão ao Estado do Brasil? Ora, o Maranhão era uma capitania, tá bom, do Estado do Brasil, que realmente não era colonizada ainda pelos portugueses. Mas a partir do momento que ela tem a colonização francesa, expulsão desses franceses e aí início da colonização portuguesa, eu tenho que subordinar essa região ao governo geral do Brasil. Deu para entender agora? Então, nada mais é do que o governador geral do Brasil acaba comandando o Estado do Maranhão, tá bom? E aí como é que funciona, professor? O que é esse período? Ele vai de quando até quando? Ora, a subordinação do Estado do Maranhão ao Estado do Brasil vai de 1615, tá bom? Até 1626, aproximadamente aí 11 anos, né? E aí, o que vai caracterizar esse período? Primeiro, gente, a primeira característica da subordinação do Estado do Maranhão ao Estado do Brasil é a militarização. Como assim? Nesse momento, né, nesses 10, 11 anos iniciais da presença portuguesa aqui na região, eles vão estar muito mais preocupados em defender o território do que propriamente fazê-lo desenvolver a nível econômico. Isso não quer dizer que não era importante desenvolver a economia da região, mas é que eles tinham medo, tá bom? Como é que eu posso comprovar isso? Ora, tem um camarada, o Sousa Dessa, que ele escreve cartas para o rei de Madrid, né, que era o responsável pela administração do Império Português, onde ele deixa bem claro que era notório que havia a presença de ingleses, de holandeses e também continuava a ter a presença dos franceses aqui no norte, né? Essa região era vista como norte naquela época. Então, o perigo de invasão ele era iminente, né? E para poder não perder ou reperder o território, conforme você queira falar, para os franceses ou para outros estrangeiros, Portugal ficou aí preocupada, e Madrid também, em defender esse território. Por dois motivos, tá? Primeiro, o Maranhão era a porta de acesso à Amazônia. E chegar à Amazônia significaria chegar à região do Prata, né, do Peru, ali onde tinha muita prata. Então, digamos que os ingleses dominassem essa região, eles poderiam com mais facilidade chegar à região bem rica da Espanha, que era a região do Peru, onde eles extraíam a prata, tá bom? Então essa é a primeira preocupação do rei espanhol. A segunda é perder território, porque perder território significa perder dinheiro, significa perder a arrecadação de impostos, tá bom? Então esses dois motivos aí acabam fazendo com que o Maranhão seja aí na subordinação do seu estado focado na defesa do território, beleza? O que eu posso falar ainda? No edital da prova do concurso da PM vai cobrar a importância do capitão-mor. E essa palavra mor
significa maior, tá bom? Então toda vez que você vê Capitão Mor, Promovedor Mor, Ouvidor Mor, isso quer dizer que é o, como digamos assim, o chefe dos capitães, o chefe dos ouvidores. Deu para entender? É o cara maior. E aí a gente vai dar foco no Capitão Mor. O Capitão Mor, ele, nesse processo de subordinação do Estado do Maranhão ao Estado do Brasil, ele vai ter um processo onde ele, digamos, é o cara, né? Ele é o bichão mesmo. Tá entendendo? Esse é o bichão mesmo, hein, doido? O que acontece? O Capitão Mor, Alexandre de Moura, que era o Capitão Mor do Brasil, ele chega aqui na região após a Jerônimo de Albuquerque está trocando cartas com Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres. Ele chega e, como ele era um capitão superior a Jerônimo de Albuquerque, que também era capitão, mas era inferior a ele acaba tomando de conta da região, né, por um breve período de tempo. E aí ele coloca algumas coisas para funcionar. Primeiro, ele coloca o Francisco Freire de Mesquita, que era o engenheiro mor do Brasil, como responsável pela elaboração da planta da futura cidade de São Luís, tá bom? Então, perceba, ele tem um ato administrativo, um ato de governador. Além disso, ele doa 1 légua de terras para a implantação de uma Câmara Municipal para a cidade de São Luís, outro ato administrativo. E aí ele também acaba perpassando o cargo de Capitão Mor ao Jerônimo de Albuquerque, que aí vai ser o Capitão Mor do Maranhão, beleza? Então perceba, gente, para além dos deveres militares que os capitães tinham, ele nesse período também tinha dever enquanto governador. Deu para entender? Ele acaba acumulando a função militar, tá bom? De defesa ou de agressão, até mesmo a outros povos, e também a função de administrador. Tranquilo? Isso não fica restrito ao Alexandre de Moura, não. O Jerônimo de Albuquerque, logo que ele toma posse, ele também trata de alguns assuntos, digamos que seriam de um governador, mas naquela época não havia governador. O cargo máximo dessa região, entre 1615 a 1626, era o Capitão Mor, tá? Então ele acaba tendo aí, o Jerônimo de Albuquerque acaba tendo algumas medidas de administrador, de governador. Dentre elas, ele troca o nome do forte de São Luís, que foi um forte fundado pelos franceses, ele altera o nome para Forte de São Felipe, beleza? Além disso, gente, ele inaugura alguns outros fortes na região, aproximadamente 2. Ele vai ter a função de interiorizar a colonização portuguesa. O que significa isso? Significa que ele vai ser o responsável de início por adentrar o continente em terras indígenas. Ele vai ser o responsável por expandir o território, tá bom? Fora outros assuntos mais, tá? Mas esses são os principais. Além disso, gente, o Jerônimo de Albuquerque, ele já era idoso quando ele assume o cargo de Capitão Mor, em 1616. E aí, de 1616 a 1618 é o período do seu governo aqui enquanto Capitão Mor. Logo depois, quando ele, em 1618, ele completa 70 anos e ele está próximo à sua morte. E antes de morrer, ele acaba passando o cargo dele para o filho, Antônio de Albuquerque, tá bom? Então aí eu também tenho uma outra característica dos capitães mores daqui da região, que é o nepotismo. O que significa nepotismo? Significa eu colocar pessoas da minha família para trabalhar no Estado usando a minha influência, usando o meu poder. Isso parece com uma família bem famosa do Maranhão, né? Que os primos são desembargadores, o nome do fórum da justiça daqui é o nome dessa família, o nome da ponte mais famosa daqui de São Luís é o nome dessa família. E aí os cargos públicos em geral, que sejam por comissão, que sejam por nomeação, são ocupados por essa família. Isso é nepotismo, tá bom? Essa é uma prática que não é de agora, é uma prática que, por exemplo, o Albuquerque, o Jerônimo, ele já fazia, tá? Ele colocou o filho dele primogênito enquanto Capitão Mor. Beleza? Então ele morre e deixa o filho dele. Só que o Antônio Albuquerque, que foi o primeiro playboy daqui de São Luís, por que playboy, professor? Porque ele era, gente, muito similar
essa rapaziada que fica aí no esporte de gasolina, né, que fica fazendo barulho com carro de som, bebendo e fazendo farra e tal, ele não usava o carro de som, ele usava o jegue de som, né? Na manhã desse carrasco, na cama eu sou cruel. O whisky Red Bull e eu vou ser cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Olha o swing, pá. E aí, gente, ele fazia bagunça, fazia baderna. Em que sentido, professor? Ele criava muita briga, cara, com os colonos, tá? Em vez de ele ser um capitão-mor, que tinha a função de governador, ele queria era arrumar treta, tá bom? E nessas tretas, o Bento Maciel Perante, que era um morador ilustre daqui da região, ele acaba escrevendo uma carta para o rei, onde ele reclama do Antônio, né, das imensas confusões que ele causa aqui na região. É tão tal que o Diogo, né, Machado, que era outro cara importante daqui da região, acaba assumindo e depondo o Antônio de Albuquerque como capitão-mor. Ou seja, o Antônio de Albuquerque ele não teve relevância aqui na região, porque ele foi deposto. Quem de fato vai assumir o cargo de capitão-mor é o Diogo Machado. O Diogo Machado ele já vai ter uma importância maior. Primeiro, ele vai fundar outros fortes aqui na região, tá? Vai se preocupar com a defesa do território, vai aí no processo que ele está como capitão-mor, vai ser inaugurada a Câmara de São Luís em 1619, tá bom? E ele vai ser aí o capitão-mor que vai dar entrada ao que a gente chama de criação do Estado do Maranhão propriamente dito. O Estado do Maranhão propriamente dito, quando oficialmente vai existir, é em 1621, tá bom? Mas de criação oficial a colocar em prática esse Estado para funcionar vai demorar aí mais 5 anos. Ou seja, o rei lá de Madrid vai nomear 2 pessoas que não vão aceitar o cargo de governador do Maranhão, tá bom? E só quem vai aceitar esse cargo é o Francisco de Carvalho, em 1623, 2 anos depois da criação do governo. Então, nesse período, quem ainda estava dominando a região era o capitão-mor, tá bom? Em 1623, então, o Francisco de Carvalho parte de Lisboa, junto com Jacomé, Raimundo de Noronha. Guarde esse nome bem aí, tá? Jacomé Raimundo de Noronha, porque ele vai ser bem importante um pouquinho mais à frente, tá? Então, Francisco de Carvalho vem com essa rapaziada pra cá, em 1624, só que ele não chega diretamente ao Maranhão. Por quê? Porque, para quem não sabe, em 1624, a Bahia foi invadida pelos holandeses. E aí, o Francisco de Carvalho já veio com uma missão de ajudar os baianos a expulsar os holandeses, tá? Então, primeiramente, ele se desloca lá para a Bahia para poder expulsar os holandeses. É claro que não é ele que expulsa, mas ele ajuda, tá bom? E aí, ele vem para o Maranhão em 1626, passa ali pela região do Ceará, que era uma capitania que estava subordinada ao estado do Maranhão, e depois ele vai, como era de praxe dos governadores, visitar a outra capitania, que também fazia parte, que era a capitania do Pará, né, do Grão-Pará. Então ele vai na capitania do Ceará, vai na capitania do Grão-Pará e depois ele chega ao Maranhão, tá bom? E aí ele visita as 3 capitanias que faziam parte do estado do Maranhão. Gente, agora para deixar bem claro, nesse momento, beleza? Há uma distinção entre o estado do Maranhão e o estado do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o estado do Maranhão era independente do estado do Brasil. Ambos deviam obediência a Madrid, tá bom? A Espanha, porque a Espanha que dominava Portugal, tá bom? Mas elas não tinham obrigação de obedecer uma a outra. Elas eram independentes, tá bom? Então, gente, o Francisco de Carvalho ele vai ter uma importância muito grande aqui, tá? Ele vai ser o governador que vai ser responsável pela mediação entre as disputas entre colonos e padres, tá bom? Os padres jesuítas, que muitas vezes haviam confusões entre eles, sobretudo na questão de quem ia dominar o poder de mão de obra do indígena. Então havia muita disputa entre colonos e jesuítas. Ele vai ser responsável também por mediar conflito entre os próprios colonos
E também vai ser responsável por dar uma série de criação de povoados, como por exemplo o povoado de Catu, o povoado de Bragança, lá no Pará, tá bom? Vai fazer alguns povoados também no Ceará, ou seja, ele vai ser responsável aí de fato pela expansão da colonização, onde as pessoas vão morar, tá bom? E produzir. Outra função que ele tinha enquanto governador era a função de fazenda, tá bom? Ali junto com o promovedor, eles tinham a função de arrecadar os impostos, porque o Capitão Mor, que era o cara que tinha a função, teoricamente, de governador, ele não dava conta de tudo, porque ele era governador, Capitão Mor governador, ele era militar e era muita coisa em cima dele, tá bom? Então o governador vai ter essa atribuição. Outra atribuição que ele vai ter é a atribuição de justiça, junto com o ouvidor, tá bom? Vai mediar ali a justiça. E também, gente, ele vai ter aí a função de administrar todo esse território que englobava a capitania do Grão-Pará, a capitania do Maranhão e a capitania do Ceará, e elas tinham a sede em São Luís do Maranhão. Beleza, gente? Até aí, tudo tranquilo, né? Qualquer dúvida, coloque aí embaixo, professor, não entendi tal coisa, e aí a gente resolve, tá bom? Gente, o principal conflito que o Francisco de Carvalho vai ter é no Pará, tá bom? Porque lembra que eu falei de Bento Marcial Perante, que é um cara que escreve sobre as reclamações contra os irmãos Albuquerque? Ele vai ser nomeado, esse Bento Marcial Perante, vai ser nomeado capitão-mor de guerra lá do Pará. E aí chega uma determinação do governador, né, do Carvalho, de que não pudesse fazer guerras contra os indígenas. E o Bento Marcial, não tá nem aí, cara, ele faz guerra mesmo. Ele vai ser conhecido ao longo da sua trajetória como matador de índios, tá bom? Então ele continua fazendo guerra e ele diz que é uma guerra justa, que escravizar os índios e de que conquistá-los era uma coisa justa, era uma coisa natural do colonizador enquanto superior, enquanto europeu cristão superior, tá bom? Então o Francisco de Carvalho vai se atritar com ele. Além disso, o Jacomé Raimundo de Noronha, que era capitão-mor também, vai se atritar com ele, tá bom? Justamente por conta da questão indígena. O que isso me leva a crer? Me leva a crer que o rei, né, o rei da Espanha, criou o estado do Maranhão para facilitar a imposição da sua vontade, visto que o capitão-mor muitas das vezes não conseguia impor a sua vontade. Mas, ainda assim, com a criação do estado e com a presença do governador, muitos colonos não aceitavam, ou pelo menos resistiam a essa mandatória real. Por quê? A gente tem uma noção de que, por exemplo, aqui havia uma nobreza armada, ou milícia armada. Como assim, professor? Ora, principalmente a Câmara Municipal, ela era composta por fazendeiros, e esses fazendeiros tinham armas para poder se defender contra possíveis invasões estrangeiras. E essas armas faziam com que eles tivessem muito poder na região. Então, quando o governador queria impor a sua vontade, eles acabavam intimidando algumas vezes, tá? E aí até é importante salientar que, por exemplo, o Carlos Alberto Chimendes, né, o professor da Universidade Estadual do Maranhão, e também o Sérgio Buarque de Holanda vão falar que a Câmara Municipal de São Luís, junto com a de São Vicente e a do Rio de Janeiro, eram muito poderosas nessa época, tá? Até mesmo algumas vezes perpassando o poder do governador, tá bom? Então era bem complicada essa relação do governador no início do estado do Maranhão, beleza? Agora, galera, nem tudo dura para sempre, né? Assim como o Antônio Albuquerque morreu, assim como o Jerônimo de Albuquerque morreu, o Francisco de Carvalho, né, ele vai morrer em 1636. E aí, depois de 10 anos de governo, vai ter uma problemática. Porque antes de morrer, ele assina um documento dizendo que o Antônio de Albuquerque não era filho de Jerônimo de Albuquerque, tá? Era outro cidadão, ia ficar incumbido de poder assumir o governo do Maranhão. Ele deixa isso impune. Mas a Câmara Municipal não estava satisfeita com esse nome escolhido, o Antônio de Albuquerque. E aí a Câmara acaba elegendo Jacomé Raimundo de Noronha, o mesmo cara que veio junto com o Francisco de Carvalho, lá de Lisboa para cá, vai elegê-lo como o novo
governador, e aí vai ter um impasse. Tem o Antônio de Albuquerque eleito pelo antigo governador antes de morrer, e vai ter o governador eleito pela Câmara Municipal. E aí, o que vocês acham? Quem que vai prevalecer? Olha, é bem simples, eu dei uma dica bem clara, né, de que a Câmara Municipal, algumas vezes, ela era mais poderosa do que o governador. E nesse momento ela vai fazer valer a sua vontade, visto que a Câmara Municipal, ela existia para defender os interesses dos colonos, tá bom? Então quem acaba assumindo é o Jacomé Raimundo de Noronha. Ficou conhecido como governo ilegal, tá bom? Esse governo ele vai de 1636 a 1638, até quando o rei resolve interferir, né, junto com o governador também do Brasil. E aí, em 1638, é eleito para governador o capitão-mor do Pará, capitão de guerra, o Bento Maciel Perante. E aí lembra, o Bento Maciel Perante estava na região desde a época de Jerônimo de Albuquerque. Ele vai ser um cara, gente, que vai ter uma ascensão a nível profissional enorme, tá? Ele vem como morador, como colono do Maranhão, tá bom? Fixado aqui, ele era chamado de morador. Ele consegue subir de carreira até virar governador e fidalgo do rei, tá bom? Então é uma ascensão absurda, ele acaba virando um nobre. De morador ele vai para nobre, por conta dos seus serviços prestados à coroa, né? Além disso, em 1638 ele acaba recebendo uma capitania, a capitania do Cabo Norte, que fica onde hoje a gente chama de Amapá. Ou seja, ele vira, além de governador do Maranhão e fidalgo da coroa, ele vira também capitão donatário, tá bom? E aí, gente, ele fica extremamente rico, e dos primeiros atos que ele tem como governador é prender o Jacomé Raimundo de Noronha, que era o governador ilegal, tá bom? Porque ele foi contra a vontade do rei. E aí o Jacomé é levado para Lisboa para ir a julgamento, tá bom? Mas lá ele acaba sendo absorvido. Ele mete um migué no rei, e aí o rei acaba dizendo, ah não, tá tudo beleza, esse cara aí vai ser solto, tá bom? Mas aí o que eu tenho de importante, gente, é que você fixe, tá? Na sua cabecinha aí. É de que sim, houve um momento onde existiam dois Brasis, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. E que no momento de subordinação do estado do Maranhão ao estado do Brasil, a figura mais importante era o capitão-mor, que ele era uma espécie de Július. Ele tinha dois empregos, o emprego de capitão e o emprego de governador. Embora oficialmente não houvesse um governador, o governador vai ser criado em 1621 e vai se tornar efetivo, ou seja, vai exercer função em 1626 com Francisco de Carvalho, tá bom? Então, depois do Francisco de Carvalho, há um conflito, como se fosse basicamente o impeachment da Dilma, que a gente não sabe quem vai assumir, né? Será quem que vai assumir? E aí, tem o Antônio de Albuquerque, que era eleito pelo governador, né, pelo Francisco de Carvalho, e tinha o Jacomé de Noronha, que era eleito pela Câmara Municipal, e foi o Noronha que acabou assumindo, tá bom? Ele foi deposto pelo Bento Maciel, que foi eleito pelo rei, e preso, e depois julgado e sendo inocentado. E aí o Bento Maciel Perante vai ficar no governo até 1641, quando nós temos aqui no Maranhão a invasão holandesa, mas isso já é tema para a próxima aula, tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula e possa ajudá-los aí a ter sucesso e êxito em todos os seus concursos ou provas, tá bom? Não esqueça, por favor, curta, compartilhe, comente, né, o que você está achando, se eu preciso mudar alguma coisa, dê um feedback, positivo ou negativo, claro, desde que com respeito, tá bom? De antemão, gente, é isso que eu tinha para falar, tá bom? Agradeço aí a compreensão, a visualização de vocês, e valeu, falou e fui!